Fala pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às ferramentas de preparação, a gente vai falar sobre a ferramenta de múltiplas linhas ou Multi-Row Formula. Fórmula de múltiplas linhas, desculpa. Como eu falei, ela é uma ferramenta da paleta de preparação e bora lá mostrar porque não tem muito o que falar dela não. Ela é uma ferramenta, vou trazer ela aqui, né? A gente vê sempre que está aqui na ordem alfabética, então ela começa aqui no F. E ela é uma fórmula que, uma ferramenta que, do mesmo jeito que a fórmula, você consegue aplicar vários tipos de funções nela. A fórmula a gente sabe que ela sempre vai estar num contexto de linha, então eu consigo comparar várias colunas, né, de uma mesma linha, mas eu não consigo transicionar, não consigo, por exemplo, comparar o valor atual com o valor anterior ou com o próximo valor dentro de uma mesma coluna, né? E o Multi-Row Formula ou fórmula de múltiplas linhas vem para solucionar esse tipo de problema. Então, vamos lá ver como é que ela funciona. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui ela também tem a função de atualizar um campo ou de criar um novo campo igual fórmula, só dando uma geral, né? Eu consigo, uma geral / dicas de prova. Consigo renomear o campo, dar um nome para o campo, consigo mexer no tipo dele, consigo definir os valores para linhas que não existem como nulo, zero ou vazio, ou o valor da linha mais próxima. Então, por exemplo, se eu estou comparando a linha atual com a linha anterior e a linha anterior está vazia, eu posso definir o que vai acontecer nesses casos, tá? Eu consigo fazer agrupamentos, e aqui é onde acontece a engenharia dela, né? Então, a gente vê aqui que eu vou ter, para cada uma das minhas variáveis, a linha atual, a linha ativa, né? Então, se ele está calculando nessa linha, 290 é a linha atual, a linha menos 1 não existe, e a linha mais 1 vai ser o 398, por exemplo. E isso vai mudar a cada linha que ele for percorrer, né? Eu posso aumentar essa janela. Então, se eu aumento aqui o meu número de linhas, ó, percebe que aqui aumenta também. Então, se eu preciso que ele compare com 2 linhas antes, eu preciso fazer esse aumento por aqui, tá? E aqui eu vou ter as funções também, exatamente igual à fórmula. Consigo também salvar, excluir, né, as funções também igual à fórmula. Aqui é onde eu vou digitar, tá? Diferente do fórmula, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Eu não consigo ver quais são, por exemplo, as variáveis que eu quero escrever, que eu preciso para minha fórmula. Aqui, ó, a gente vê, né, que é só colocar o if, ele já vai me aparecer como é que é a sintaxe dessa função. No multi-row, isso não acontece. Por isso que a gente tem aqui nas funções, né, a sintaxe delas que eu posso adicionar aqui e ir escrevendo em cima, tá? Então, bora começar. Vamos começar aqui, ó, essa aqui é uma entradinha que eu trouxe da própria Alteryx. E a gente já consegue ver aqui que a gente tem um problema aqui na Ano, né? Então, eu vou mostrar para vocês um tratamentozinho que a gente poderia fazer usando essa ferramenta. Então, o que eu quero fazer aqui, né? Qual que é o meu objetivo? Eu sei que 2012 vai do 1 até o 12. Eu quero que ele fique preenchido tudo com 2012. Para que se eu ordene ou para que se eu use um summarize depois, ele funcione apropriadamente. Então, eu não quero criar um campo novo, então eu vou atualizar um campo existente, vou selecionar o ano, eu não preciso definir número de linha, vocês vão entender o porquê, não preciso agrupar nada, então bora lá para minha fórmula. Eu vou falar aqui, se o meu ano atual, meu ano da minha linha atual é nulo, então eu vou querer o meu ano da minha linha anterior. Se não, eu quero meu ano mesmo. Beleza? Então, beleza. Vamos começar aqui com a linha 1. Essa linha é nula? Não, não é. Então, traz o meu ano normal. Segunda linha, é nula? É. Então, eu vou trazer o meu ano menos 1, que é a linha anterior, tá? Vou rodar aqui pra gente ver o resultado, olha lá. Eu não preciso agrupar por nada, né? Por ano, por qualquer coisa que seja, porque aqui eu já tenho a transição dos anos, né? Eu sempre vou ter o primeiro ano, o ano do primeiro mês. Então,
quando eu vier para cá para o 14, quando ele for nulo e for pegar a linha anterior, ele já vai ser referenciado para o ano certo. Por isso que eu não precisei agrupar. Então, aqui, ó, foi feito o tratamento certinho, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, usando agrupamentos, é criar, por exemplo, IDs, índices, né? A gente tem esse ID de registro, essa ferramenta aqui, que eu vou rodar rapidinho só para título de comparação, que o que ele faz? Ele cria um ID, só que ele não tem nenhum tipo de agrupamento, ele martela ali um ID que vai acompanhar a quantidade de linhas aqui, ó, percebe? Mas e se eu quisesse criar um ID por produto, por exemplo, ou por ano, que seja? Como que seria isso, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui com essa nova ferramenta. Então, vou colocar aqui o nome, né, do meu campo. Vai ser ID de produto, porque vai ser produto. Vou deixar ele inteiro mesmo. Eu também não preciso de linha. Também não preciso mudar aqui, mas eu preciso agrupar ele por produto. Porque eu quero que esse cálculo seja feito por produto, né? Se eu não selecionar essa opção, ele vai marretar o ID lá igual aquela outra ferramenta, colocando todos os números em sequência até a última linha. Percebe uma coisa aqui, ó. Eu acabei de criar esse campo, ainda não defini o que ele vai ser, nem nada. Mas ele já aparece aqui para mim. Olha lá aqui. Na linha -1, né? Então, como que vai ser essa fórmula? Vai ser a minha linha -1, que vai ser 0, porque ela ainda não existe, mais 1. Como ele está agrupado por produto, ele vai seguir essa lógica na criação dos índices, tá? Então, a gente vê aqui, ó, produto A. Tá vindo na sequência. Aqui ele para, ó, e começa um novo no produto B. Mesma coisa para o produto C. Tá bom? A outra coisa que a gente pode fazer, que é bastante usada quando usando essa ferramenta, é criar valores agrupados, né? Assim, em sequência. Então, a gente, por exemplo, poderia criar uma média ou uma soma ou qualquer coisa que seja dos últimos, sei lá, 3 meses, por exemplo, ou dos próximos. A gente consegue fazer essa soma entre valores, tá? Então, vamos lá fazer como que seria isso. Então, eu vou criar um novo campo, vou chamar aqui de média 3 meses, vou deixar ele como inteiro também. Como eu quero 3 meses, pensa só, eu vou ter a minha linha ativa, que é a linha 1, a minha linha -1, que é a anterior, que vai ser a 2, e a minha linha -2, que vai ser a 3. Então, eu quero aqui somente 2 linhas, tá? Aqui eu vou falar para ele pegar sempre o valor da linha mais próxima, porque eu quero fazer uma soma, um cálculo e tudo mais. Eu também quero agrupar ele por produto, porque caso eu não faça isso, quando eu estiver na transição aqui, entre o produto A e B, essa linha, por exemplo, ele vai acabar calculando a média pegando do produto A, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou criar esse agrupamento. Então, agora, bora fazer a conta, né? Eu vou fazer uma média, essa é a conta, entre os campos. Então, linha ativa, vendas da minha linha atual, vendas da minha linha -1 e vendas da minha linha -2. Somente isso. E aí, aqui, ele calculou. Percebe que, ó, aqui na minha primeira linha, ele permaneceu 290, porque eu não tenho linhas anteriores. E aqui ele segue, né? O 326 é a média entre esses dois, 377 é a média entre esses três, 403 é a média desses três, e assim por diante. Aqui, quando eu mudo para o produto B, logo a primeira linha já está exatamente a média igual à venda, porque eu fiz o agrupamento por grupo, por produto, tá? E depois ele vai seguindo a lógica natural das coisas. Outra coisa também que a gente poderia fazer é criar uma flag, né? Criar um marcador aqui para essa base. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer, putz, eu quero saber quem... a gente vê aqui, por exemplo, que está seguindo uma tendência, né? A média, ela está subindo. Mas tem uns caras aqui que a gente vê que são fora da curva, que diminuem. Então, o que aconteceu nesse mês 6 aqui que diminuiu? Não seguiu a tendência natural das coisas, né? A gente poderia fazer essa análise. Então, como seria ela? Vou criar um novo campo, vou definir aqui como booleano, porque só quero que seja verdadeiro ou falso. E vou falar o seguinte: se a minha média de 3 meses atual
for maior do que a minha média do menos 1, do que minha média anterior, esse aqui, média menos 1, eu quero que seja 0, senão vai ser 1. Porque vai ser booleano, né? Então, o 0 é falso e o verdadeiro é 1, tá? Como eu quero capturar esses que estão fora da linha, para mim é mais interessante que ele seja verdadeiro, mas tanto faz. Então, a gente está vendo aqui, ó. Aqui não tem comparação, sempre vai flagar o falso, porque não tem como comparar com a linha de cima, porque ela não existe. A partir da segunda, a gente já consegue ver, ó. 326 é maior que 290, falso. Falso, 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 verdadeiro, ó. 426 é menor que 431, então a gente consegue colocar um filtro aqui, que seja, ou mesmo criar um gráfico aqui na geração de relatórios e capturar esses caras aqui que estão fora da curva, tá bom? Acho que é isso, mostrei alguns casos aí, tem 1 milhão de possibilidades de usar essa ferramenta, ela é super útil, até para comparar tempo, né? Às vezes você tem uma tabela de tempo e quer saber a quantidade de segundos entre a primeira linha e a linha anterior, então você pode colocar aquele date diff, por exemplo, em segundos e calcular quantos segundos está tendo de uma linha para outra. De repente pensa num sistema, né? Quanto tempo ele tá levando para atualizar aqueles batches que estão vindo, sei lá, de algum site, né? Você consegue fazer esse cálculo, enfim. Você consegue trabalhar com todas as linhas dentro da tabela, tá bom? É isso, espero que tenha agregado aí para vocês. Deixem aí, comentem o que vocês acharam legal, se tem mais alguma outra coisa que faltou falar. E é isso aí. Obrigadão, valeu!